Escola Particular de Tecnologias, curso básico de eletrônica analógica. Etapa 1, aula 9. Medição em circuitos elétricos. A medição em circuitos elétricos consiste na utilização de instrumentos com o objetivo de verificar os valores das grandezas elétricas. Sempre que se deseja realizar uma medição, torna-se necessário estabelecer um ponto de referência em relação ao qual esta medição será realizada. Nos circuitos eletrônicos, é comum utilizar-se um ponto para medição de tensão denominado de terra, e se considera que a sua tensão é zero. O terra é representado nos esquemas por um dos símbolos abaixo. Tem esquema que vem dessa forma e tem outros que já vêm dessa forma. Em geral, o terra de um circuito é conectado a um dos polos da fonte de alimentação. Quando isso acontece, todos os pontos do circuito que são ligados a esse polo recebem o símbolo do terra. Aqui vemos um circuito, a tensão, a bateria, e o negativo da bateria está ligado no terra. Então é como o plano, onde está desenhado o esquema, todo ele fosse o terra. Então se eu ligar esse terra aqui, é a mesma coisa de estar ligado aqui. Neste circuito, toda ligação ao polo negativo da bateria é representado pelo símbolo terra. Em geral, o terra de um circuito é conectado a um dos polos da fonte de alimentação. Quando isso acontece, todos os pontos do circuito que são ligados a esse polo recebem o símbolo terra. Nos esquemas de pequenos circuitos, a utilização do símbolo de terra não promove uma grande simplificação. Entretanto, em circuitos onde um grande número de componentes é ligado ao mesmo polo da bateria, o esquema torna-se muito mais claro. Aqui vejamos, Então, todo mundo aqui está ligado no terra, como eu falei antes, é como o plano onde está desenhada a folha toda fosse o terra, beleza? Ou o negativo da fonte. Medição de tensão em um circuito. Um voltímetro pode ser utilizado para dois tipos de medição em um circuito: para medição de tensão em relação ao terra, para medição da queda de tensão sobre um componente. Medição de tensão em relação ao terra. Observa aqui que nós estamos aqui com um multímetro, na escala de volts de tensão, e a ponteira preta está ligada no terra. E aqui nós temos a medição desse ponto. Medição de tensão entre componentes. E aqui a gente tem mais uma formulazinha aqui para mostrar como é a tensão aqui em cima de R1. Aqui é a fórmula de divisor de tensão. Medição. Fórmula do divisor resistivo, apresentando o circuito e seus dados. R1 vale 10K, R2 vale 3K9 e o valor da bateria, a tensão armazenada na bateria é de 6 volts, resistores estão em série. Vamos à fórmula. A tensão em R1, nesse ponto aqui, a tensão aqui em R1, vai ser a tensão da bateria multiplicado pelo valor de R1 dividido por valor de R1 mais o valor de R2. Substituindo os valores da fórmula, temos a tensão em R1 é 6, que é a tensão da fonte, 6, multiplicado por 10.000. Aqui observe que você não pode colocar em cálculos o valor 10K, e sim 10.000 ohms, dividido novamente pelo valor de R1, 10.000 ohms, mais R2, que é 3.900 ohms, ou 3K9. E aí, quando você faz essa conta, chega ao resultado de o valor de tensão em R1 é de 4,32 volts. Agora vamos fazer o cálculo de tensão em R2. A tensão em R2 é a tensão da fonte, vindo aqui, olhando a fórmula, vezes o valor do resistor, dividido por R1, que é 10.000, mais R2.
quando você faz essa continha, a tensão em R2 ou a queda de tensão em cima de R2 é de 1,68 volts. Aí vamos tirar a prova, né? A queda de tensão em R1 é 4,32 e a queda de tensão em R2 é 1,68. Quando você soma, ó, bate exatamente com o valor da fonte, ou seja, a tensão armazenada nessa bateria, ela foi dividida entre esses dois resistores. E se tiver mais resistores ligados aqui em série, é só repetir a fórmula para cada resistor da série. Quando o valor não é medido em relação ao terra, deve aparecer uma observação indicando qual o ponto de referência utilizado para esta medição. Para a utilização do voltímetro em medição de tensão com relação ao terra, uma das pontas do voltímetro permanece conectada ao terra do circuito. Medição de corrente. A medição de corrente em circuito simples, composto por apenas uma fonte geradora e um consumidor, é feito colocando-se o medidor em série com o circuito. Eu coloquei essa palavra acidente. Chamar bem a atenção aqui, ó. Não se mede corrente sem que esteja uma carga ou um consumidor ligado. Se medir diretamente, queimará o instrumento e as mãos de quem estiver usando. Atenção, deve-se verificar cuidadosamente a polaridade e a posição do amperímetro para preveni-lo contra danos e garantir que a corrente indicada seja aquela que se deseja realmente medir. Fim de mais uma aula. Vamos agora ao nosso conhecimento adquirido. Copie no seu caderno, responda e depois você me manda as suas respostas por meu e-mail. Muito obrigado e até a próxima aula.